Olá, meu irmão, minha irmã, saúde e paz, que beleza, que alegria estarmos juntos, meditando mais um Evangelho Dominical. Neste dia 25 de julho de 2021, meditamos a liturgia desse 17º domingo do tempo comum. A liturgia muito forte, muito provocante, nos ajuda a pensar no sofrimento da nossa humanidade. A nossa humanidade passa fome. Só no Brasil, mais de 116 milhões de brasileiros e brasileiras sofrem de insegurança alimentar. Não sabem se terão a próxima refeição. Se almoçam, não sabem se terão janta. Se jantam, não sabem se terão almoço. Não comem, né, o básico de calorias, de quantidade, de diversidade de alimentos para poder ter uma vida saudável minimamente que seja nem para si, nem para seus filhos, para seus parentes. Com certeza, esses são os números dos que têm insegurança alimentar. Imagina os quase 20 milhões de brasileiros que vivem na linha de miséria absoluta, que passam fome, fome. Não ter o pão de cada dia, não ter um copo de água, não ter o que sustentar para um dia, para o outro. Quantos morrem das nossas calçadas, quantos morrem nas nossas vilas, favelas, nos nossos interiores, quantos chegam a serem socorridos já mortos, porque não há mais nada o que fazer num corpo que não tem energia para se sustentar. E não é porque o nosso país esteja em crise, qualquer que seja as pluricrises que vivemos, ética, moral, econômica, política, de autoridade, ambiental, sanitária, do Covid, nada disso é justificativa. Nos últimos anos, o Brasil bate recorde após recorde na produção de grãos. Grãos que, se bem distribuído, saciaria a fome de todos e todas brasileiros e sobraria para compartilhar com o mundo inteiro e ainda os nossos agricultores, o agronegócio, especialmente a agricultura familiar, a que realmente coloca mais de 60% da comida no prato do brasileiro, bendita agricultura familiar, dos acampamentos, dos assentamentos, da reforma agrária, das pequenas famílias produtoras, mais do que o agropop. Se o agropop, o agro mata, o agro envenena, o agro destrói, o agro é conchavado com a mineração, com a destruição, com a morte. Mas a agricultura familiar está aí para nos alegrar e nos renovar a esperança. É urgente, como homens e mulheres de fé, cristãos e cristãs, termos essa consciência política, essa consciência dos sinais dos tempos, ler a nossa conjuntura, a nossa realidade e nos comprometer com ela. A liturgia de hoje, desse 17º domingo do tempo comum, nos exige isso, para vivermos um tempo melhor pós-pandemia, que caiba a todos e todas sem exceção. Já na primeira leitura, no livro de 2 Reis, nós temos o testemunho de que o povo que é bem governado, o povo que realmente tem uma liderança realmente dedicada a Deus, esse líder, essa líder que se coloca, né, fiel a Deus no cuidado do povo, é servidor do povo, como nós lembramos nas 3 dimensões do batismo de um cristão, de uma cristã. Sermos profetas e profetisas denunciando as coisas erradas, aquilo que é contrário ao Evangelho, as mazelas, os pecados, e anunciando as coisas boas, as coisas frutos do Evangelho, da fraternidade, da bondade, da dignidade, da justiça social, a dimensão de vivermos a nossa espiritualidade, a nossa oração filial a Deus como sacerdotes e sacerdotisas. E mais forte nos lembra hoje a liturgia, a nossa vocação de governo. Reis e rainhas a partir do nosso batismo. Rei e rainha é aquele que governa bem o povo. O rei e rainha que trai o povo, que massacra o povo, uma hora o povo se rebela, o derruba e o mata, o destrói, o esquece. Aos tiranos, aos milicianos, aos exploradores do povo,
em qualquer esfera de poder, de autoridade, de serviço, dentro e fora das igrejas, na sociedade, na política, na economia, na educação, na saúde, em qualquer lugar, está reservado o lixo da história, o lixo da história. Mas quem governa bem o povo, a serviço de Deus, fiel a Deus, não deixa faltar nada, alimenta o povo e ainda sobra para compartilhar com quem não tem nada. Essa é a recordação dessa primeira leitura. Já na perspectiva disso, por isso pedimos com o salmista: sacia, Senhor, os vossos filhos, ó Senhor, sacia os vossos filhos, nos alimenta, nos ajuda, que as nossas obras sejam vossas, porque na verdade as obras são de Deus, que possamos glorificar a Deus através das nossas obras, possamos ser santos e santas que realmente possam glorificar e louvar ao nosso Deus com os nossos lábios, porque os lábios vão dizer daquilo que o coração está cheio, e não só da boca para fora, não uma mentira para nós, para Deus e para os irmãos. Que o Senhor encontre em nós motivo de alegria e possa aumentar prodigamente os nossos frutos da terra, para saciar com fartura todos e todas igualmente, que ninguém mais morra neste país por fome, por miséria, que uns não tenham tudo, enquanto milhares, muitos, quase a totalidade não tem nada. Um país como o nosso, que se diz cristão, um dos maiores países cristãos do mundo, é anticristão, é negar Jesus, é negar a nossa fé, ter gente morrendo de fome. É negar a nossa fé, ter gente que não tem dignidade mínima para a vida, um trabalho, um salário justo, saúde, educação, segurança, moradia com qualidade, com dignidade. Por isso é necessária uma conversão urgente na nossa cultura, na nossa sociedade, na nossa política, na economia, em todos os ambientes, e até mesmo uma conversão profunda, como nos recorda o Papa Francisco, uma conversão eclesial, pastoral, individual, coletiva, social, uma conversão ecológica, para salvaguardar o nosso mundo, porque se nós somos um povo, uma nação, se nós temos uma liderança, um presidente, um congresso, uma justiça, se nós temos líderes, homens e mulheres que estão à frente do nosso povo em várias instâncias, cabe a cada um deles recordar que a sua dignidade, a sua autoridade está baseada em Deus para o serviço e o bem do povo e não para seus benesses próprios, para suas politicagens, para o favorecimento de seus grupelhos. Tudo isso clama aos céus. Como nos lembra a segunda leitura, São Paulo aos Efésios, há um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A partir dessa mesma lógica, há uma só nação, um só povo, uma só fé, de homens e mulheres que esperam ser cuidados, amparados pelas suas lideranças para viver uma vida digna que todo brasileiro merece. Essa perspectiva também possamos viver como realmente uma nação de fé, uma nação que caiba à diversidade, na unidade de cristãos e cristãs de distintas igrejas que vivem a unidade do Evangelho. A unidade que passa por ações mais do que por palavras meramente, que passa por viver e imitar Jesus mais do que simplesmente ritualismos de cultos, missas, sacramentos, e qualquer outra expressão pública de fé simplesmente por ser da boca para fora. Possamos realmente viver essa unidade do corpo e cuidar de todos os corpos, de cada irmão e irmã, para que tenham vida com dignidade, para que tenham seus corpos saciados diante da fome, diante da sede, diante de direitos, de justiça, de cidadania, de vida plena. Que o nosso verdadeiro batismo como cristãos e cristãs, brasileiros e brasileiras, homens e mulheres de fé, seja construir um país que caiba a todos e todas. Essa é a manifestação do reino no nosso meio. Dizemos que somos um país cristão, mas não vivemos o Evangelho de Jesus, é mentira, é pecado tremendo que clama aos céus contra nós, especialmente homens e mulheres que têm autoridade, que têm dignidade, liderança,
junto do povo. Para encerrar o evangelho de hoje, muito forte, de João, no seu capítulo 6, versículos de 1 a 5, Jesus coloca o povo que vem a ele. Interessante que o texto diz que o povo estava no tempo de celebrar a Páscoa dos judeus que estava próxima, mas o povo não estava em Jerusalém, o povo não estava no templo, o povo não estava atrás dos religiosos, estava do outro lado na mar da Galileia, nas periferias, acorrendo a Jesus, porque Jesus saciava a fome do povo, saciava as fomes do povo. Jesus e seus discípulos se colocavam a serviço do povo, para a vida do povo, para o bem do povo. Por isso que mesmo diante da Páscoa, um momento forte, máximo, para os judeus o povo não está em Jerusalém, no meio dos alienadores, dos exploradores, mas está atrás daquele que realmente dá vida e vida e plenitude para todos e todas. E o povo vai a Jesus, como nós ouvimos no Evangelho do domingo passado, 16º domingo. Chega a Jesus como ovelha sem pastor e Jesus se compadece. Jesus, né, assume a dor do povo como sua e parte em libertação. Por isso que agora Jesus alimenta o próprio povo. E é interessante que Jesus recebe do próprio povo, gente pequenina, simples, às vezes descrente até, o pouco que cada um pode partilhar. Aquele menino que André apresenta oferta simples 5 pães e 2 peixes para gesto da solidariedade que cada um pode dar da sua própria pobreza, do pouquinho que tem. Como nós dizemos muito entre o nosso povo, o pouco com Deus é muito, mas cada um dando a sua ajuda, a coletividade arrecada uma fartura de pão, de alimento, de comida, de água, de direitos, de dignidade de vida que vai, né, fartar a todos e todas e há de sobrar para poder juntar em tantos cestos, como o texto diz, ainda restou comida que foram juntadas, pedaços de pães em 12 cestos, para significar essa força de Deus, a plenitude do reino que se manifesta plenamente nos 12, os 12 discípulos, os 12 tribos, os 12 cestos, a manifestação perfeita da bondade de Deus. As sobras que todos comeram se fartaram. Essa é a verdadeira profecia que o nosso tempo clama tanto. A nossa solidariedade, a nossa generosidade, a partir do nosso pouco, para que todos e todas tenham o necessário, que ninguém tenha tudo, poucos tenham tudo, e que a grande maioria não tenha nada, passe fome e morra de fome, morra sem dignidade, sem vida, sem direitos. Que o Senhor nos ajude a nos converter e a converter os nossos irmãos e irmãs na construção desse mundo novo, justo, melhor para todos e todas. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.